Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Acredito que bom dia, pelo horário que vocês vão estar visualizando este conteúdo. Meu nome é Thiago Romão, eu sou professor da escola aqui do São Sebastião, atuo no curso técnico de administração. Esse vídeo inicialmente ele se trata de um conteúdo para que seja postado na plataforma, né? Entretanto, neste mesmo dia estaremos em sala de aula para aqueles alunos que adotaram, né, o estudo de forma presencial para tratar desse mesmo conteúdo, tá? Então esse vídeo vai estar sendo postado junto com o material de apoio, ok? Então, essa aula, né, ela retrata o dia 3/2, né, quarta-feira, né? Então a gente está falando aqui do dia 3, né, do 2. E a disponibilização desse material, né, é 11 horas, ok? Belezinha. Então vamos lá, galera. A nossa disciplina é Direito e Legislação. Eu vou falar um pouquinho do que a gente vai ver, vou falar sobre o objetivo de aprendizagem, principalmente desses conceitos iniciais, né? Nós vamos estar aí dentro de um percurso de um ano letivo, né? Tanto primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. E nós vamos estudar aí um pouquinho sobre a legislação no tocante àquilo que é direito do consumidor, a legislação trabalhista, né? A parte da administração um pouquinho também, é direito administrativo dentro do contexto público também, principalmente para aqueles que pretendem prestar alguma prova aí de concurso, né? EAGS, algum outro concurso específico na área do técnico, tá? Mas também o objetivo da aprendizagem é gerar uma introdução, né, dos conceitos do que é direito. Muitos de vocês não tiveram aí a oportunidade, né, de estudar, de ter um contato com alguma disciplina que lhe desse algum conteúdo específico sobre o que é o direito. Já talvez até ouviram falar o que é moral ou imoral, né, ou amoral, que a gente vai entender um pouquinho também. Até um pouco na própria filosofia fala sobre a sociedade e o homem ali, mas não no contexto mais usual, no contexto mais técnico, tudo bem? E aí, né, até para a gente poder saber o que a gente está falando, a gente tem objetivos aqui de aprendizagem, tá? Então vou deixar aqui grifado, ó, objetivos de aprendizagem. Quais são esses objetivos de aprendizagem, tá? O primeiro deles, conhecer a importância histórica e atual do direito, ou seja, entender, né, qual é a importância do direito, né, na nossa vida, na sociedade de forma geral, mas também entender um pouquinho do seu contexto histórico, desde o seu surgimento até a atualidade, ok? O segundo tópico, a gente vai entender o direito como um pensamento vivo. Por que um pensamento vivo? A gente, de certa forma, porque o direito, ele acompanha a sociedade. E a sociedade, como um organismo vivo em si, ela está em constante desenvolvimento, em constante transformação. E aí eu cito alguns exemplos, né? Se a gente for lembrar um pouquinho lá na época da Revolução Industrial, até antes ainda da Revolução Industrial, até os dias de hoje, muitas mudanças no comportamento da sociedade aconteceram devido à sua transformação, devido à revolução, devido ao seu aprimoramento, né, ao seu desenvolvimento. E, consequentemente, essas relações, independentemente do contexto que nós vamos entender que fica dentro do ramo do direito, né, que a gente vai conhecer, que é aquele direito penal, público, enfim, entre outros, tá? A gente não vai adentrar todos eles, eu só vou explicar o ramo do direito, mas isso é mais à frente um pouquinho. A gente vai entender aqui um pouquinho, né, no sentido amplo, que a humanidade, né, a sociedade, ela passa por transformações e essas transformações impactam também nesses relacionamentos, nessas relações, que aí tem uma função muito importante o direito, tá bom? Beber uma aguinha. Além disso, nós temos aqui o terceiro tópico, que é conhecer os conceitos, princípios e técnicas fundamentais para uma análise, uma interpretação e aplicação. Ou seja, são criadas normas jurídicas e essas normas jurídicas elas devem ser fundamentadas com base em diversos parâmetros usuais, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E há uma análise, uma interpretação e uma aplicação dessas normas na sociedade, ok?
Um outro tópico, facilitar a leitura e a compreensão de diversos textos, que muitas das vezes existe um contexto para a gente entender, a gente não vai ver isso, tá? Até porque o nosso tipo de linguagem não vai estar dentro desse contexto, mas existe uma coisa chamada linguagem, tá? Linguagem jurídica. Essa linguagem jurídica nada mais é, de uma certa forma, de falar sobre alguns meios jurídicos, ou seja, é um estilo de linguagem que é adotada dentro do campo do direito, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui utilizá-la. E o último tópico, compreender um pouco do mundo contemporâneo, ou seja, o mundo atual, e adquirir uma consciência mais crítica. Por que crítica? Se a gente for ver desde da filosofia, né, muitos pensadores, muitos filósofos, né, diversos cientistas também, principalmente dentro do ramo aí da sociologia, antropologia, né, diversas ciências, a gente começa a entender, e também da própria história, que há uma evolução humana, e isso tudo deve ser partir de uma consciência crítica, de um debate, de um processo que emane, né, um conhecimento mais abrupto e histórico da sociedade, ok? Aí a gente tem aqui como um parâmetro que a gente vai entender o que é o direito moral e a justiça, tá? Deixa eu até grifar aqui para a gente ter uma consciência. Então, a gente vai entender o que é o direito, né, a moral e a justiça, de que forma, né? Quais são as 4 ideias básicas que são mais utilizadas no direito? Qual é a finalidade, ou seja, a missão do direito? Onde e quando o direito se originou, ou seja, desde quando surgiu? Né? Quando começou a ser estudado como se fosse uma ciência? Né? Qual é a condição da moralidade, dos costumes, da religião, da filosofia e da política dentro do direito? Né? O que são normas jurídicas? O que são normas sociais? O que são costumes, a gente vai entender, e qual a relação entre o direito e a própria justiça, tá? Depois a gente vai entender também um pouquinho sobre os ramos do direito. E nos ramos do direito, né, o que são esses ramos, né, quais são as funções do direito público, como ele se subdivide, né, quanto ao direito privado também, existe o direito público e o direito privado como ramo do direito e as suas sub-ramificações. Quais são as suas funções, a sua divisão, né? Quais são os principais ramos do direito e como eles se subdividem, né? Como e quando surgiu a distinção entre direito positivo e direito natural, a gente vai entender. O que é o direito objetivo, o que é o direito subjetivo, são características que a gente vai visualizar dentro dos ramos do direito, tá? Aí a gente parte também para entender as fontes do direito, e aí qual é a matéria que compõe o direito e a jurisdição, né? Quais são as influências sociais, históricas, né, filosóficas que embasam e fundamentam as leis que nós vemos hoje na sociedade, de que maneira a gente define uma legislação, né? De que forma o que é, para que serve, o que significa uma jurisprudência, qual a importância dos costumes, né, que está dentro de uma cultura para o direito, né? O que é uma doutrina? Obviamente que muitas das vezes quando a gente ouve doutrina, já na nossa rotulação, no nossa consciência, né, ou subconsciente, muitas das vezes a gente parametriza a doutrina como algo que está relegado à religião. Mas o que é doutrina? A gente vai entender isso também, tá? Isso aqui é só uma base de alguns conteúdos que a gente vai ver no primeiro bimestre. Isso não é que a gente vai ver ao longo do direito, não. Tem muito outro conteúdo ainda no ano letivo aí, tá? A gente está iniciando agora o ano letivo. Aí depois, né, a gente vai entender um pouquinho aqui sobre a lei, né? Qual é o conceito, qual é o conceito de lei, qual é a vigência, qual é a sua interpretação e a sua integração na sociedade, de uma certa forma um pouco mais resumido, né? De que forma a gente conceitua a lei, qual é o seu âmbito jurídico, a sua vigência, como é que ela é publicada, né? Quais são os critérios de integração e classificação da lei também, tá? Aí tem uma introdução aqui que eu coloquei, né, como um parâmetro somente para que vocês possam entender, já que essa primeira aula inaugural ela é uma aula mais introdutória, né? Ela é uma aula mais conceitual, principalmente nessa primeira semana, ok? Aí eu coloquei o seguinte, tá? O direito ele está presente em nosso dia a dia. Mesmo que não tenhamos conhecimento ou consciência disso, percepção, por exemplo,
Quando vamos à padaria de manhã para comprar um pão e leite, por exemplo, estamos estabelecendo uma relação de compra e venda. Olha que interessante. E essa relação, ela é regulada pelo direito empresarial. Beleza. Em seguida, quando pagamos a passagem de ônibus, se você está, sei lá, saindo da escola, indo para casa, ou indo da tua casa para a escola, ou trabalho, vice-versa, por exemplo, no caminho de casa para o trabalho, estamos seguindo leis que determinam o valor da tarifa de transporte coletivo, né? Por exemplo, né? Mesmo que você utilize carro para ir para trabalhar, e existem outras leis. E olha que interessante, essas leis, né, estão dentro do Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo. A gente não vai ver isso, mas eu estou querendo mostrar para vocês, de uma certa forma, como no nosso dia a dia, a gente, no nosso relacionamento, no nosso convívio social, né, como cidadão, né, ou cidadãos, no sentido plural, a gente está esbarrando em diversas situações que o campo do direito atua, tá bom? Na empresa em que você trabalha, também há uma série de normas que devem ser obedecidas. Por exemplo, se você chegar atrasado, poderá sofrer algum tipo de sanção, como uma advertência, um desconto no salário, tá? À noite, no colégio ou na faculdade, você vai se defrontar mais uma vez com o direito, pois você deve obedecer o regulamento interno daquela instituição ou as leis que regulam. Aí olha que interessante, advertência, desconto de salário, a gente pega a legislação trabalhista, né? Por exemplo, um regulamento da instituição, leis civis, né? E também de prestação de serviços comerciais, por exemplo. E aqui também o direito empresarial, porque se aplica dentro do caso do direito educacional, do setor educacional, por exemplo, que é o que vocês vivenciam dentro da escola, tá? Essas situações demonstram a importância cada vez maior do direito no mundo atual e a sua presença constante em diversas atividades sociais, tá? Todavia, você deve estar se perguntando, afinal, o que é o direito? Como definir essa área tão abrangente de conhecimento humano e de cultura, né? E cultural? A gente vai procurar responder um pouquinho isso mais à frente, tá? Vamos explicar diversas formas como o direito se divide, quais são suas fontes e as suas interpretações também, ok? Mas essa introdução, esse texto inicial, ele tem como parâmetro demonstrar que no nosso dia a dia a gente está imbuído, de uma certa forma inconsciente para aqueles que ainda não conhecem, dentro do ramo do direito, tá bom? E aí a gente começa com uma introdução falando um pouquinho sobre o direito, né, a moral e a própria justiça, né? Que parâmetros são esses para que a gente possa entender um pouquinho melhor, ok? Esse tema, ele aborda um pouquinho a relação do direito com a moral e a justiça. Quando a gente vai falar um pouquinho de moral, a gente vai entender o que eu estou falando, tá? E a gente procura identificar as semelhanças que existem entre essas categorias, tá? E entre, obviamente, o mundo que a gente vive. Vamos entender um pouquinho do conceito do direito, né? Que é o nosso objetivo, tá? A palavra direito, ela possui diversos significados, né? Basta acessar a internet, se você botar no Wikipedia, por exemplo, você vai ver milhares, né? Centenas de significados sobre a palavra em si. Mas olha que interessante, não fique assustado em relação a isso, tá? Porque o direito, né, de uma certa forma, ele se abrange a 4 ideias muito básicas, né? A primeira delas, tá? O direito como poder, né, como faculdade de poder, ou seja, o poder, a prerrogativa, né, do Estado, né, o direito que se tem sobre algo, né, por exemplo, né. O outro, o direito como uma norma, como uma conduta, como uma lei, como um processo a seguir, né, por exemplo. O terceiro, o direito como justiça, ou seja, a característica que o direito, né, que você tem sobre algo que deva ser justo numa relação, numa reciprocidade, por exemplo, e o próprio direito como ciência, como uma característica de um estudo, de um processo, de uma evolução, tá? Além dos significados que existem em diversas áreas, né, o direito ele é o oposto do esquerdo, por exemplo, como um atributo, né, por exemplo, como uma taxa, como uma conduta, né, do ser moral, ou até mesmo como uma certeza aritmética, que é o cálculo direito, por exemplo. Então, isso é só uma explicação aqui para saber, tá? E aí a definição de direito, segundo a versão digital do próprio Aurélio, né, do dicionário, por exemplo, é o seguinte:
é a ciência das normas e leis que regulam a vida em sociedade ou em um de seus aspectos, que é, né, no caso, algum dos ramos do direito. Olha que interessante. O direito, ele regula a vida em sociedade através de normas jurídicas que são leis escritas e essas leis, elas regulam o nosso convívio. Se não tivéssemos leis, nós não teríamos esse tipo de convívio que nós temos hoje. Não haveriam avanços em diversas áreas onde nós atuamos, por exemplo, né, e nós visualizamos também. Então, a relação entre o direito e a justiça, ela é tratada de uma forma muito alinhada, porque se eu tenho ali normas que regulamentam esse meu direito, significa dizer que há uma busca pela justiça, daquilo que é igualitário, daquilo que é o melhor distribuído entre a sociedade, ok? Obviamente, há algumas controvérsias, né, que ressaltam essa necessidade de direito quanto ao bem comum, quanto à ordem, quanto à segurança, tá? E aí eu finalizo esse conteúdo e deixo uma atividade para que vocês possam fazer e postar na plataforma aí, né, no caso, ou enviar para o aluno presencial, né, por e-mail, né, até o dia 8/2. Eu quero que vocês façam um mapa mental sobre o surgimento do direito e as suas origens. Mapa mental, existem aí diversos aplicativos, vocês podem buscar na internet, mas mapa mental nada mais é do que algum desenho que você coloca alguns nomes e você vai fazendo ramificações sobre isso e dando as devidas explicações, né? Então, você pode fazer no seu caderno, você pode fazer por aplicativo, e aí você vai exportar e vai enviar isso. E aí, o que eu quero que esse mapa contemple, tá? Sobre o surgimento do direito e as suas origens, tá ok? E aí você vai fazer um mapa. Seja bem criativo para você utilizar isso. Obviamente que esse mapa ele vai dar uma noção para você dessa origem e de uma certa forma vai facilitar o seu entendimento e o seu convívio com essa matéria, ok? Beleza? E aí a gente finaliza esse conteúdo aqui. Obviamente eu deixo o meu contato aqui de e-mail, né, que eu deixei aqui para vocês. E os alunos de forma presencial a gente vai se encontrar lá na sala de aula, beleza? Então desejo a vocês um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.